A obra de Júlio Africanos não está lidando com uma verdade. Caso isso tenha acontecido no momento da de crucificação de Jesus, por acaso você leu ali algum momento da escuridão colocado na obra de Talos, referindo-se à crucificação de Jesus, Iago Martins? Como você pode manipular as informações da obra de Júlio Africanos e enganar as pessoas? Primeiro ponto, hein, que eu tô pegando. Eu vou lhe refutar esse vídeo todinho. Todo. Hoje é a primeira parte, só de um documento, como você apresentou. Próximo documento seria Plínio. Depois eu vou assistir a parte de Plínio, transcrever, pegar as fontes de Plínio, coisa que você não fez, e vamos ver se Plínio tratará do que você vai afirmar no seu vídeo aí. Já estou lhe refutando o primeiro ponto, tá? E aí, meu filho? Agora, por que você não leu o restante da obra de Júlio Africanos? Lógico, sabe por que você não leu o restante? Porque você não pegou a obra. Não leu a obra de Júlio Africanos? Fez uma pesquisa no Google, nunca vi um teólogo exegeta tecer um comentário a respeito das evidências de um Jesus histórico, até da sua divindade, fazendo pesquisa no Google, mas sem pesquisar as fontes do próprio Google. Era uma vez uma live que virou pesadelo para quem vive repetindo argumento decorado sem nem saber do que tá falando. Num canto escuro da internet, enquanto muita gente dormia em berço esplêndido de ignorância, o professor Fábio Sabino acendeu a luz do conhecimento e mostrou o que acontece quando alguém tenta bancar o sabichão sem ter lido as fontes. O cenário: uma tentativa desastrada do Iago Martins de provar a existência de Jesus usando um trecho que ele nem entendeu direito. E aí, meu amigo, não tem jeito. Quando o Sabino entra com seu esboço na mão e argumento na ponta da língua, o estrago é certo. Hoje você vai assistir mais uma aula que parece filme de terror, mas o monstro aqui é o mau uso das fontes históricas. Portanto, E o caçador não teria como afirmar é o que professor Sábio justamente Sabino. na morte de Jesus. Ops, Isso desculpem, só seria possível, Fábio Martins, Sabino, se eu que já circular cansou de desmascarar fosse discurso apenas mal dentro do mês da construído. Páscoa, filho. Então segura firme, respira fundo, porque o clima vai pesar. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala, gente boa, boa noite para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a live será um pouquinho diferenciada. O Antônio Miranda e outras pessoas me mandaram um link a respeito do Iago Martins, que ele fez um vídeo provando a existência de Jesus. O título é Jesus existiu, a resposta definitiva, especial de Páscoa. O único problema é que na thumb ele colocou a minha imagem e a imagem do Antônio Miranda, tanto a minha quanto a dele. É o contrário, Iago. Não somos nós que enganamos as pessoas, são vocês. Pastores picaretas como do teu tipo, da tua laia, que enganam as pessoas. E eu vou provar aqui, vou pegar um ponto, tá? Vou pegar apenas um ponto desse conteúdo. Hoje é só a primeira parte. Haverá muito mais, mas eu vou já demonstrar como que esses picaretas desses pastores enganam as pessoas. De que forma? Eu vou mostrar então para as pessoas que lhe seguem, Iago Martins, para elas aprenderem quem de fato e verdade enganam as pessoas. Se eu, teólogo, exegeta, hermeneuta, ou se você é um pseudo professor e um pastor picareta, tá? Que não tem índole, não tem caráter, porque se tivesse caráter, não mentiria para as pessoas. Diria a verdade para elas, né? Diria a verdade, tá? Bom, o Iago Martins, vou falar a parte introdutória, depois vocês entenderão, tá? Ele fez uma live e ele diz assim, que provaria a existência de Jesus por fontes não cristãs e por fontes cristãs. Como eu sou hermeneuta e exegeta, então eu lido com aquilo que ele apresenta como fundamento. O que ele deixa ele falar, isso não é problema meu. Mas daquilo que ele apresentou como fundamentação para provar a existência do Jesus histórico, lembrando, senhores, que eu iniciei essa temática, não concluí. Mas eu vou aproveitar
hoje, agora. Eu não ia nem dar essa aula. O Antônio Miranda me mandou que horas que foi. Por isso que eu comecei a live um pouco mais tarde. Deixa eu ver que horas que ele mandou para mim. Era 17h37. E minha aula é 18h30. Então, em 1 horinha não teria como produzir o conteúdo que eu produzi agora. Então, em 2 horinhas eu consegui produzir um primeiro ponto que ele vai fazer menção para provar a historicidade da existência de um Jesus histórico em cima de uma fonte do historiador chamado Talo, ou Talos, como alguns pronunciam. Aproximadamente, Talos é de 50 depois de Cristo. E dos fragmentos da obra de Talos, não temos, aí haverá menções de citações daquilo se diz ser de Talo por alguns pais das igrejas. Dentre esses pais das igrejas, quem citará algo a respeito de Talo vai ser Július Africanus. Július Africanus é de meados de 200 e pouco depois de Cristo. Tá? Em meados, deixa eu pegar aqui, de 185 depois de Cristo. Július Africanus, tá? E aí, dentro de sua live, Iago Martins dirá que Talos, o historiador, fez menção da escuridão que houve na morte de Jesus. Logo, então, isso está provando e corroborando por um historiador, dentro do 1º século, que de fato e verdade houve um fenômeno sobrenatural no ato da morte de Jesus. Isso é o que Iago vai dizer. O problema de Iago Martins é que não leu a obra completa de Július Africanus, pois caso ele tivesse lido, viu, Iago Martins, não teria falado besterol como você falou, filho. Então, quando você fizer uma pesquisa, leia a obra completa de Júlio Africanus, para não dizer uma asneira, a grande asneira que você disse. Mas você fez isso? Lógico que eu fiz, e compartilho aqui para os senhores saberem. Aqui é a obra de Júlio Africanus a respeito do que ele citou de Talos. Está aqui. Esse é o primeiro ponto. E tem mais outros pontos aqui, ó, sobre Artaxerxes, vai indo. Júlio Africanus, que vai começar aqui, ó, a sua obra. Deveria Iago Martins ter lido a obra dele. Está aqui. Essa é a obra de Júlio Africanus, que vai lidar a respeito de questões cronológicas míticas, dos caldeus, dos egípcios e tantas outras coisas, sobre Abraão, sobre Abraão e Ló, sobre o patriarca Jacó, e assim sucessivamente, até chegarmos no conteúdo que ele vai tratar a respeito das circunstâncias conectadas ao Salvador, a sua paixão, sua vida, morte e ressurreição. Está aqui. É isso que Júlio Africanus vai dizer. E aonde que ele vai trabalhar justamente com o que ele falou com Talos, que está aqui. Talos, a respeito da escuridão, na obra de Talos, o livro sobre o livro sobre a história. Ok. Ou seja, o servicinho de casa que deveria Iago Martins ter feito, e ele não fez, mas eu fiz. Mas sabe por que você não fez, Iago? Porque é você quem mente, filho, é você quem engana. Então eu vou provar para as pessoas que elas devem tomar cuidado com pastores picaretas como você, para elas não serem enganadas de um tipo de pessoa como você. Quem conhece meu trabalho sabe, eu não lido com esse mau caratismo igual você. Bom, vamos ouvir a fala de Iago Martins. A transcrição já está no meu esboço, depois vou para a parte da transcrição, para fazer análise dos pontos. Primeiro ponto. Você não tem como acreditar que Jesus não existiu e continuar acreditando em historiografia. Você tem que mudar a sua visão sobre o passado. O passado é inacessível, é inalcançável. Não temos como reconstruí-lo de nenhuma forma. Porque para negar a existência de Jesus, você vai ter que negar a existência de um mundo que seja um pouco anterior ao seu umbigo. Mas sim, legal. A gente está argumentando aqui sobre o consenso acadêmico, argumentando sobre como nos aproximamos dessas fontes históricas e a quantidade dessas fontes. No fim das contas, a gente quer saber das fontes. Que fontes são essas? Eu quero começar citando as fontes não cristãs, depois eu vou citar as fontes cristãs. Vou começar com as fontes não cristãs, não porque eu acho elas melhores, mas já que a gente está argumentando com pessoas que provavelmente não compartilham da nossa fé, é bom começar com um ponto de contato de fontes que não compartilham. Bom, isso aqui, Iago Martins está
direcionando a minha pessoa. Ele acha que eu sou ateu, não sou ateu, que ateu eu estou no Miranda, tá? Então vamos voltar novamente aqui. Vou citar as fontes cristãs, vou começar com as fontes não cristãs, não porque eu acho elas melhores, mas já que a gente está argumentando com pessoas que provavelmente não compartilham da nossa fé. Ok, então vamos voltar essa sua fala aqui. Vamos lá. Vou citar as fontes cristãs. Vou começar com as fontes não cristãs, não porque eu acho elas melhores, mas já que a gente está argumentando com pessoas que provavelmente não compartilham da nossa fé, é bom começar com um ponto de contato de fontes que não compartilham da fé em Jesus e depois ir para as fontes que compartilham que Jesus não só existiu, mas como também era Deus. A fonte mais antiga preservada que nós temos sobre Jesus... Não só existiu, quanto era Deus. Isso é coisa de pastor de fé e crença, não precisa nem falar. Então ele quer provar que o Jesus histórico existiu e que esse Jesus histórico foi Deus. O que é Deus? Andou sobre os mares, ele levitou para o céu, multiplicou pães e peixes, morreu e ressuscitou. É isso que ele quer provar. Olha a cabeça do pastor aqui. É coisa de pastor. Crença e fé, para alimentar quem tem crença e fé. Mas isso não é verdade. Essa é a questão. Eu não vou discutir crença e fé, aqui eu vou discutir a verdade. E o que eu vou discutir? O documento que ele vai apresentar. Então ele vai apresentar documentos e fontes para provar que ele está com a verdade. Então vamos lá, Iago Martins, será, meu filho? Vamos lá então, voltar a sua fala. Antiga preservada que nós temos sobre Jesus, assim, preservada mais ou menos, eu vou explicar isso, é de um historiador, provavelmente samaritano, chamado Talos, ali de 50 depois de Cristo, mais ou menos. Ele escreveu uma história do mundo mediterrâneo em 3 volumes. Essa história vai da Guerra de Troia, vamos ver se eu sei, até a 167ª Olimpíada. 167. A maior parte da sua literatura, da sua obra, se perdeu, como quase todo mundo antigo, mas parte dessa obra foi registrada por Júlio Africano. Uma parte muito pequena, obviamente, porque Júlio Africano se refere ao 3º volume da sua história, ao fato de Talos ter dito que a escuridão que se deu na época da crucificação de Cristo foi nada mais que um eclipse solar. Opa! Que a Talos falou da escuridão que se deu na crucificação de Jesus Cristo. Ô, Iago, será que está escrito isso mesmo, filho? Vamos voltar a falar dele? Preste bem atenção no que ele está falando aqui. Obviamente, porque Júlio Africano se refere ao 3º volume da sua história, ao fato de Talos ter dito que a escuridão que se deu na época da crucificação de Cristo foi nada mais que um eclipse solar. Júlio Africano vai dizer o seguinte: no 3º livro da sua história, Talos chama essa escuridão de eclipse do Sol, erroneamente, na minha opinião. É uma simples frase que é preservada aqui da obra de Talos por Júlio Africano. É uma citação pequena e muito humilde, mas é certamente a referência mais antiga fora dos textos cristãos à crucificação de Cristo Jesus. É uma citação importante porque ela é claramente independente do relato dos evangelhos sobre a escuridão que recaiu sobre o mundo romano quando Jesus foi crucificado, como é registrado em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23. Alguns vão até argumentar que não está muito claro que o Talos esteja se referindo aqui à crucificação em si. Talvez ele está falando só do eclipse, de que a relação com a crucificação é a interpretação dos judeus africanos. Alguns vão até argumentar que talvez o ponto aqui de Talos tenha sido dialogar com alguma interpretação cristã e não com um fato histórico realmente. Tem 2 questões aqui sobre a citação de Talos. Primeiro que, embora não seja totalmente impossível, é altamente improvável que um historiador romano levasse a sério qualquer alegação de uma seita religiosa recente e totalmente pequena e desconsiderada ao ponto de precisar de uma contra-explicação, né? A menos que ele acreditasse que fosse verdade por outros motivos, né? A gente tem que lembrar que Talos estava escrevendo apenas 2 décadas após aquele eclipse incomum supostamente ter ocorrido. O cristianismo não era uma religião benquista, famosa, era um grupo muito pequeno de pessoas ainda. Por que Talos daria atenção a uma coisa que os cristãos argumentam e que não foi realmente um fato histórico ao qual ele precisa registrar de uma forma contrapor a argumentação cristã? É altamente improvável que o Júlio Africano esteja simplesmente oferecendo uma explicação, uma interpretação de que aquele eclipse que o Talos estava falando era o eclipse da crucificação de Jesus e tal. Por quê? Porque ao contrário de nós, o Júlio Africano estava ciente do contexto completo da citação de Talos. Ora, por que é que Júlio Africano argumentaria que Talos estava enganado ao explicar a escuridão que ocorreu durante a crucificação como eclipse, se isso não tivesse relacionado ao texto original de Talos? Se o Júlio Africano estivesse simplesmente encontrando uma referência a um eclipse aleatório e tentando corresponder aquilo ao momento da crucificação de Jesus, ele poderia ter usado aquilo para simplesmente argumentar a favor da crucificação de Jesus e não tentar fornecer uma contra-explicação para o qual ele deveria ter que argumentar
não é contra aqui o Talos. É uma bobagem. A citação de Talos que Júlio Africanos traz é uma referência a uma obra, infelizmente, perdida, mas que se preserva a ideia de que Talos estava discutindo a escuridão do tempo da crucificação de Jesus e relacionando isso a um eclipse. O que, claro, não nos dá muita informação sobre o que é que Talos discute, não nos dá muitas informações sobre os contextos ali do mundo do Novo Testamento, mas que dá pra gente pelo menos 3 informações interessantes. A partir do que Talos escreveu, a gente pode entender que ele está dialogando com a existência de um Cristo, dialogando com um Cristo que foi crucificado, e, em terceiro lugar... Isso é achismo dele, tá, gente? É esse o problema desses pastores aí. Ele acaba de ter seu comentário interessante a respeito da obra de Talos, daquilo que Júlio Africanos, ele tece lá os argumentos, primeiro, pode ser isso, também não pode ser isso. Tá lindo isso. Mas não, Iago Martins, aí você tem que enfiar merda do que você acha. Talos está dialogando com a existência de um Cristo, com um Cristo que foi crucificado. Aonde Talos está dizendo isso? Você acabou de argumentar. Só que aí as pessoas não prestam atenção no que é dito. Iago Martins provou pelo fragmento de Talos, o qual o Júlio Africano citou lá. Iago provou o quê? O achismo. A merda e a bosta da crença e da fé. Cita o documento e manipula as informações. É isso aí. É esses pastores que te enganam. São eles que enganam vocês. Deturpando a obra e a fonte. Aí, ó, a fala dele. A fala do camaradinha, que lindo. Vamos voltar a falar dele. Eclipse, com um apagar, não é, do sol, no momento da crucificação desse Jesus. 3 elementos dos evangelhos que são confirmados. A partir do que Talos escreveu, a gente pode entender que ele está dialogando com a existência de um Cristo, dialogando com um Cristo que foi crucificado, e, em terceiro lugar, lida com um eclipse, com um apagar, né, do sol, no momento da crucificação desse Jesus. 3 elementos dos evangelhos que são confirmados por essa simples citaçãozinha aqui de Talos, que é preservada por Júlio Africano. Agora, temos... É isso. Ficou claro aí, senhores? Ficou claro aí? Meu Deus, é difícil, é muito difícil. Vamos à transcrição dele. Iago Martins fez um vídeo com o título Jesus existiu, a resposta definitiva especial de Páscoa. E o que chama a atenção foi a minha foto do Antônio Miranda na capa do vídeo com a seguinte expressão: eles não vão te enganar. Nós não enganamos. Quem engana é Iago Martins, tá? A partir do minuto 16:56 do seu vídeo, Iago Martins, para provar a historicidade de Jesus, fez citação de algumas obras não cristãs. E dentre essas obras, ele citou um historiador por nome de Talos. Aqui está a transcrição do vídeo dele, tá aqui os minutos, tá? Depois vocês voltam essa live, tá tudo aqui, ó. Do jeito que mostrou lá, tá aqui. Vamos pegar algumas fontes? Eu quero começar citando as fontes não cristãs, beleza? Argumentando com pessoas que provavelmente não compartilham da nossa fé. Eu sou um caso. Não compartilho com essa fé porque é uma fé hipócrita, mentirosa, tá? A fonte mais antiga preservada que nós temos sobre Jesus, assim, preservada, mais ou menos, eu vou explicar isso, é de um historiador, provavelmente samaritano chamado Talos. Ok, quem vai citar essa obra é Júlio Africanos, que falará. Uma parte muito pequena, isso são tudo fala de Iago, tá? Obviamente, porque Júlio Africanos se refere ao terceiro volume de sua história, ao fato de Talos ter dito que a escuridão que se deu, olha o que ele vai escrever. A escuridão que se deu na época da crucificação de Cristo foi nada mais que um eclipse solar. Vou botar isso aqui, ó. A escuridão que Talos dirá é na época da crucificação de Cristo. Vamos ver se Talos vai dizer isso, né, Iago? Vamos ver quem é que engana as pessoas. Sou eu ou se é você? Vamos ver? Na obra, né? De Júlio Africanos. Bom, as falas deles estão todas aqui. Vocês já ouviram? Está aqui. Qualquer coisa depois eu volto. Ainda ele diz, a partir do que Talos escreveu, a gente pode entender que ele está dialogando com a existência de um Cristo. Dialogando com um Cristo que foi crucificado. Pelo amor de Deus. Deixa eu pegar a obra aqui, novamente, de Júlio Africanos, Iago Martins. Preste bem atenção, filho. Aqui é a obra de Júlio Africanos. Por acaso, filho, você tem isso tudo aqui como a obra de Talos? É isso? Você está vendo abrir aspas e fechar aspas como sendo uma citação direta ou indireta de Talos, filho? Não.
Porque se você pegar, você vai ter que concordar que Flegon também faz parte da obra de Talos. Primeiro erro qual você cometeu. Deveria ter lido a obra de Júlio Africanus. Então, quando você faz no seu vídeo, colocando como ali a citação de Talos, não é citação de Talos. É de Júlio Africanus, filho. Deveria ter observado a obra. Errou, pecou nisso. Porque no mesmo parágrafo em que está de Talos, está também a citação de Flegon, que foi falar da escuridão no período do tempo do imperador Tibério César, filho. Isso aqui foi Talos também? Esse parágrafo todo? Isso tudo aqui, ó, é de Talos? Errado. Não pesquisou a obra, né? Isso é coisa de pastores picaretas como você, que engana as pessoas desse jeito. É assim que engana as pessoas, é assim que engana. Então, tô te provando aqui. Tá? Tá vendo agora aí, senhores, como já começa o engano? Ele coloca lá a citação, abre aspas, como fosse a citação de Talos. Como que se Talos, como que é que ele disse? Como que Talos falou da escuridão no período da morte de Jesus. Em nenhum momento existe isso. A partir do que Talos escreveu, a gente pode entender que ele está dialogando com a existência de um Cristo, dialogando com um Cristo que foi crucificado. Mentira! Vamos ler a obra de Júlio Africanus. Quanto às suas obras em particular e às suas curas efetuadas no corpo e na alma, e aos mistérios de sua doutrina e à ressurreição dos mortos, isso aqui não é de Talos. Estes foram expostos com a maior autoridade por seus discípulos e apóstolos antes de nós. São falas de Júlio Africanus, Iago Martins, e não de Talos, filho. Sobre o mundo inteiro, uma escuridão apavorante se abateu. As rochas foram fendidas por um terremoto. Em muitos lugares na Judeia e em outras regiões foram destruídos. Essa escuridão, Talo, no terceiro livro de sua história, tá vendo aqui que não é tudo de Talos, Iago Martins? Como você faz isso, filho? Você fez no seu vídeo como tô tecendo um comentário que foi de Talos. Por acaso, abre-se aspas aqui, do jeito que está na obra lá, eu só coloquei aqui. Você viu aqui abrindo aspas? Não, né? Como você é um burrinho. Não, você não é burro, não. Você é ligeiro. Manipula as informações para enganar as pessoas. Isso é comum de pastores picaretas como você, filho. Que engana. Dessa forma vocês enganam. Tá? Mas vou aqui, coloquei a obra aqui. Vamos ver então. Vamos ver o que vai dizer de Talo. Essa escuridão, pode ver que Júlio Africanus não vai falar que Talos teceu comentário a respeito da ressurreição dos mortos, tá? Não vai falar a respeito, o que mais eu tenho aqui? Das rochas que foram fendidas pelo terremoto, em muitos lugares na Judeia, em outras regiões. Não, isso não é, não. Isso vai falar essa escuridão. Talo, no terceiro livro de sua história, chama, como me parece sem razão, de eclipse do Sol. Sem razão para quem? Sem razão para Júlio Africanus. Porque Talos vai falar a respeito de um eclipse do Sol. E por qual razão? Pois os hebreus celebram a Páscoa no 14º dia, segundo a lua. E a paixão de nosso Salvador termina no, nosso Salvador. Quem é nosso Salvador? É para Talos? Talos tinha Jesus como Salvador dele? Não, filho. Júlio Africanus, Iago Martins. Meu Deus do céu. Como pode ser tão burro assim? Depois, eu que sou teólogo burro, você não sabe ler. É um mal, gente, que eu estou vendo de muitos pastores e muitos teólogos, é não saber ler. Não sabem interpretar. Dizem ser hermeneutas e exegetas e não sabem interpretar. Talos está dizendo que Jesus era o Salvador dele? Se Talos tem, preste atenção agora, Iago Martins. Se Talos tinha Jesus como seu Salvador, logo então, Talos poderia ter descrito tudo a respeito de Jesus.
Mas não, filho. É demais, viu? É demais, viu? Ainda mais se atribuir que Talos era um samaritano. Aí, para piorar mais ainda, continuo lendo a obra de Júlio Africanos. E a paixão de nosso Salvador termina no dia anterior à Páscoa, mas um eclipse do Sol só ocorre quando a Lua se põe sobre o Sol. E isso não pode acontecer em nenhum outro momento, senão no intervalo entre o primeiro dia da Lua Nova e o último dia da Lua Velha. Isto é, na junção delas. Como então se poderia supor que um eclipse acontecesse quando a Lua está quase diametralmente oposta ao Sol? Estou indagando. De que forma isso se dá? Eles estão duvidando. Eles não estão afirmando igual você está dizendo, não, meu filho. Que essa opinião passe, no entanto, que ela leve a maioria consigo. E que esse presságio do mundo seja considerado um eclipse do Sol, como outros. Um presságio apenas para os olhos. Aqui, a obra de Júlio Africanos não está lidando com uma verdade. Caso isso tenha acontecido no momento da crucificação de Jesus, por acaso você leu ali, algum momento da escuridão colocado na obra de Talos, referindo-se à crucificação de Jesus, Iago Martins? Como você pode manipular as informações da obra de Júlio Africanos e enganar as pessoas? E aí, meu filho? Agora, por que você não leu o restante da obra de Júlio Africanos? Não, só porque você não leu o restante? Porque você não pegou a obra. Não leu a obra de Júlio Africanos? Fez uma pesquisa no Google, nunca vi um teólogo exegeta tecer um comentário a respeito das evidências de um Jesus histórico, até da sua divindade, fazendo pesquisa no Google, mas sem pesquisar as fontes do próprio Google. Aí você diz que é teólogo, aí você diz que é da academia, aí você vem dizer para mim a respeito de consenso acadêmico. Que raio de burrice é essa de um teólogo? Que cita alguém sem conhecer as próprias fontes? Hein, Iago Martins? Na mesma obra, Iago Martins vai falar de Flegonte. Flegonte registra que no tempo de Tibério César Imperador, na lua cheia, houve um eclipse total do Sol. Por que você não citou isso aqui? É outra fonte para corroborar, filho. É o mesmo contexto aqui, ó. Júlio Africanos está procurando informações a respeito da historicidade, realmente do eclipse, é que ele está dizendo aqui. Ele está procurando fontes, Júlios Africanos. Olha quem vai dizer: quanto às suas obras em particular de Jesus e às suas curas efetuadas no corpo e na alma, e aos mistérios de sua doutrina, e à ressurreição dos mortos. Estes foram expostos com maior autoridade por seus discípulos e apóstolos antes de nós. Ele está se referindo aos evangelhos. Aí, Júlio Africanos, para corroborar a veracidade das informações contidas nos evangelhos, ele vai procurar fontes externas. É isso que o Júlio Africanos está fazendo, filho. Coisa que você procurou fazer e não conseguiu, porque é burro. Sobre o mundo inteiro, uma escuridão apavorante se abateu. Sobre o mundo inteiro? Aí, Júlio Africanos está errado. Não foi sobre o mundo inteiro, filho. Não, não sou. Lógico que não. Uma escuridão apavorante se abateu. As rochas foram fendidas por um terremoto. Do mundo inteiro? Em muitos lugares na Judéia e em outras regiões foram destruídos. Nem isso os evangelhos dizem. Nem isso os evangelistas disseram. Então você vê o aumentativo das informações por parte de Júlio Africanos, filho. A tendenciosidade. É assim que se interpreta o texto, tá? Não só a Bíblia. Agora já estou provando o grau aumentativo que Júlio Africanos tece em sua obra. Preciso explicar mais? Bom, a respeito de Flegonte, registra que no tempo de Tibério César, na lua cheia, houve um eclipse total do Sol da 6ª à 9ª hora. Opa, interessante esses dados aqui. Lógico que é. Manifestamente aquele de que falamos, de Jesus.
Mas o que um eclipse tem em comum com um terremoto, a ruptura de rochas, a ressurreição dos mortos e uma perturbação tão grande em todo o universo? Certamente, nenhum evento como esse é registrado por um longo período, mas foi uma escuridão induzida por Deus, porque o Senhor sofreu naquele momento. Isso é o quê? Ideologia de Júlios africanos, e não citação de Talos, meu filho. Cuidado em você tecer comentários que não tem nada a ver. Vamos lá? Continuo o meu esboço. Agora vamos à refutação. Vamos refutar o nosso queridinho, o nosso amigo. Viu, Iago? Vamos à refutação agora. Ai, ai, ai. Vamos lá? Primeiro, a refutação, né? O grande erro de muitos apologistas é não ler o conteúdo da obra citada. Pois será que Júlios Africanos quis informar que Talos se referia à morte de Jesus, segundo Iago Martins? Veja o que diz a obra de Júlios Africanos. Eu li aqui agora. Ele citou aqui Iago Martins. Foi? Em qual momento Talos aqui estava se referindo à escuridão no ato da morte de Jesus, filho? Você colocou no seu vídeo. Foi o que você colocou. Aqui, ó, minuto 20.35. A partir do que Talos escreveu, a gente pode entender que ele está dialogando com a existência de um Cristo. De onde você tirou isso? Aí quem é que engana as pessoas? É você. Dialogando com um Cristo que foi crucificado. Que é isso, Iago? Queria vergonha na sua cara, rapaz. Eu coloquei o conteúdo da obra aqui. Quem falou? Talos está falando? Aí a gente pode entender merda de crença e achismo de crente. É o que eu entendo como pastor batista, como teólogo. É assim que engana as pessoas, quando você coloca aquilo que você acha, não aquilo que a fonte está dizendo. E agora, Iago, quem é que engana as pessoas? Sou eu ou é você? Picareta. Cuidado com o Iago Martins, você viu? Cuidado, viu? Cuidado com os camaradas que têm título de pastor, título de teólogo, que usa gravatinha, cuidado, viu? Que fala manso, não igual eu. Eu não falo calminho, não, nem mansinho. Para pessoas picaretas, não. Para salafrário, não. Para pessoas mentirosas, não. Ainda mais pessoas que usam a Bíblia a título de pastor, manipulam as informações, como estou provando aqui. E aí vocês ficam dando crédito. Aí quem te engana é esses pastores aí, ó. É assim que eles fazem. E aí, Iago Martins, Talos falou sobre isso, filho? É o que você entendeu? Não, é o que você está induzindo as pessoas a entenderem. É isso que você está fazendo, manipulando as informações. Continuo. Primeiro argumento, o aumento de informações, Iago. Não sabe fazer hermenêutica? Veja que na narrativa de Júlios Africanos, ele, primeiro, aumentou a proporção do relato da escuridão. Pois ele diz que houve uma escuridão no mundo inteiro, sobre o mundo inteiro, uma escuridão apavorante se abateu. Não só a escuridão, como também no mundo todo as rochas se fenderam. Você não sabe fazer hermenêutica, não? Você não sabe o que é? É interpretação de texto, filho. A discordância. Veja que Júlios, ao falar da narrativa de Talos, ele não concordará. Pois ele diz o seguinte: Talo, no terceiro livro de sua história, chama, como me parece sem razão, de eclipse do sol. Veja que Július discordou pelo fato de Talo ter falado de um eclipse lunar e não solar, pois os hebreus celebraram a Páscoa no 14º dia, segundo a lua. É simples de entender. Existe uma discordância entre o que Talo escreveu e o que Július Africano quis, porque é crente. Um milagre. Veja que na narrativa não diz quando se deu o fenômeno. Está dizendo que foi na festa da Páscoa? Iago Martins, tá, filho? Existe datação? Existe algum termo que explicite que foi no momento da festa da Páscoa? Diz Iago Martins na obra de Talo, filho? Não! Aí você quer colocar, não, porque Talo escreveu
no momento da crucificação de Jesus. Que absurdo foi esse? Como você pode fazer isso? Enganando as pessoas dessa forma, manipulando as informações? Veja que na narrativa de Júlio Africanos, não diz o quando se deu o fenômeno da escuridão, filho. Em nenhum momento Júlio informou que Talo, pegando como Talo a narrativa toda agora, se referia sobre a morte de Jesus. Outro problema é que não dá para saber o que é a citação de Talo e o que é a interpretação de Júlio, mas considerando, Iago, que seja a narrativa de Talos, conforme você colocou, ele apenas diz que foi no intervalo entre o primeiro dia da lua nova e o último da lua velha, filho. É isso. Agora eu estou pegando a obra toda que seja de Talos, conforme você fez. Então diz que houve. Em qual momento houve? No intervalo entre o primeiro dia da lua nova e o último da lua velha. Ou seja, o que se tem aqui é um ciclo lunar. É o nome que se dá, Iago Martins. E é justamente o período de tempo que a lua leva para completar suas 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante. Esse ciclo, o ciclo lunar, dura em média 29,5 dias, Iago Martins. E é também conhecido como mês lunar ou mês sinódico. Portanto, não teria como afirmar que o eclipse se deu justamente na morte de Jesus. E isso só seria possível, Iago Martins, se o ciclo lunar fosse apenas dentro do mês da Páscoa, filho. E não em todos os meses do ano. O que é isso? É muita burrice falar um negócio desse. Então você vai pegar a expressão aqui de Talo, colocando conforme você colocou. Talo está dizendo que a escuridão se deu no intervalo entre o primeiro dia da lua nova e o último da lua velha. Quando é que se dá isso aqui, um ciclo lunar? Se dá dentro de um mês só? É, Iago Martins, é assim que se ensina? É assim que se engana as pessoas, né? O ciclo lunar se dá todos os meses e não em um único mês. Olha a cabeça de Iago Martins. Mas sabe por que ele pecou e errou? Porque não leu toda a obra, filho. Mania de pseudos pastores e pseudos teólogos. Coloca aquilo que acha, aquilo que quer, aquilo que pensa, aquilo que para endossar a fé e a crença. Eu gostei dessa sua live que você fez aí. Que você colocou um monte de documentos para fundamentar que o Jesus histórico e divino existiu. Desse jeito, se tivesse lido a obra, prestaria atenção. Não falaria merda e besteira como você falou. Ainda bem que tem um professor Fábio para corrigir. Pessoas como você. Meu pai do céu. Mas vou compartilhar a obra lá para dizer que não está. Não, tem que desenhar, porque ainda tem gente que vai ver que não está escrito aqui. Mas um eclipse do sol só ocorre quando a lua se põe sobre o sol. E isso não pode acontecer em nenhum outro momento, senão no intervalo entre o primeiro dia da lua nova e o último da lua velha. Isto é, na junção delas. Vou pegar aqui essa aqui, a obra de Talos, filho, não de Júlio Africanos, conforme você falou aí na sua obra, no seu vídeo. Ficou claro agora? Quando é que se dá o eclipse? Aí eu pergunto, pegando aqui o último da lua velha, o primeiro dia da lua nova e o último da lua velha, isso só aconteceu, isso acontece dentro de um único mês, um ciclo lunar. Iago Martins só se dá dentro de um único mês, de 12 meses, filho. E como você vai falar, não, que Tales se referia à morte e ressurreição de Jesus. Por isso que tem que ser burro mesmo. É muita ignorância, gente. É assim que engana as pessoas. Manipula as informações. Meu Deus do céu. É por isso que eu fico dessa forma, viu, senhores? Revoltado dessa forma. É com esse tipo de pessoas aí. Depois sou eu que estou enganando? Novamente, o que se tem aqui é o ciclo lunar. E é justamente o período de tempo que a lua leva para dizer o primeiro dia da lua nova e o último da lua velha. Para completar suas 4 fases, nova, crescente, cheia e minguante. Esse ciclo dura em média, olha quando dura em média um ciclo lunar. 29, 25 dias. Então o ano para Iago Martins teria que ter apenas e especificamente apenas 29,5 dias. Pronto, para dizer que Talo está falando a respeito da pessoa de Jesus. Teria que ser assim, Iago. Aí eu teria que colocar conforme a sua fé e sua crença.
Mapa merda. E é também conhecido como mês lunar ou mês sinódico. Portanto, não teria como afirmar que o eclipse que Talo escreveu se deu justamente na morte de Jesus. Isso só seria possível, Iago Martins, fazer um milagre. Isso só seria possível se o ciclo lunar fosse apenas dentro do mês da Páscoa e não em todos os meses do ano, filho. Já de ser burro. A problemática, já que Iago Martins fez a citação de Júlio sobre Talos, por qual razão não citou também a obra de Júlio sobre Flegonte? Já que o contexto é o mesmo. Não, ele não fez, Iago Martins. Veja que Júlio está citando obras daquilo que ele entende a respeito dos milagres que ocorreram na morte de Jesus. Veja que na narrativa de Júlio falará do relato de Flegonte sobre o imperador Tibério César, que no período do imperador houve uma escuridão também. Diz assim: na lua cheia houve um eclipse total do sol da sexta à nona hora. Aqui sim seria um fundamento melhor, porque os evangelhos dirão que o eclipse durou esse período, Iago Martins. Não seria melhor não, filho? Talo não fala do período da escuridão. Já Flegonte, sim, foi buscar a historicidade no período do imperador Tibério César, que houve uma escuridão e que durou, foi da sexta à nona hora, filho. Sabe por que você não citou isso daqui? Seria a melhor opção? Porque você não fez uso da obra. E eu fico abismado com esses lixos, desses pseudos teólogos, se passando, tem até diploma de doutor, de mestre. Citam obra, mas não vê a fonte. Por isso que eu faço questão das minhas obras citarem a fonte. Vai lá. Pesquise a fonte qual eu pesquisei. Vai lá. Tem gente aí escrevendo um livro que nem referências tem? Nunca vi isso. É assim que engana as pessoas. Nunca vi. Fulano escreve uma obra que não tem citação nenhuma. Nenhuma. Cuidado, viu, teólogos? Cuidado, viu? Cuidado, viu? Depois diz que é acadêmico. Nunca vi. Bom, continuo. Interessante, né? Seria a melhor fonte para você, Iago Martins. Só um problema em relação ao imperador Tibério César. Só tem um problema. Ou seja, em qual momento se deu isso? Ele está falando que ocorreu no período do imperador Tibério César. Só tem um problema. Uma vez que ele foi imperador, Tibério César foi imperador, de 18 de setembro de 14 depois de Cristo, até sua morte em 16 de março de 37 depois de Cristo. Agora você vai falar então, isso a escuridão se deu justamente no ato da morte de Jesus? Não. Ele só está falando que se deu dentro de quando Tibério César foi imperador. Então eu tenho o eclipse que pode ir de 14 a 37 depois de Cristo, filho. Mas se você quiser encaixar certinho, aí não dá. Aí você vai ter que provar, filho, tá? Aí vai ter que provar. Professor, mas tem a prova. Porque segundo a obra de Júlio os Africanos, em cima da citação de Flegonte, sobre o ministério, o trabalho, a atuação do imperador Tibério César, diz que foi da sexta à nona hora. Ah, é? Ok. Agora vem a pergunta. É possível? É possível? É possível? Esse tempo todo? Vamos para a ciência, esquece fé e merda de crença, que é assim que engana as pessoas. É só usar fé e crença que engana todo mundo. E tem um monte de pessoas idiotas que ficam acreditando. É assim que se engana vocês, é assim que engana as pessoas. É quando eu faço uso de fé e crença e manipulo e você tem fé e crença, você vai acreditar, porque eu estou espiritualizando. Estou falando tal do poder de Deus, que Deus pode. É assim que engana a multidão de pessoas. Por isso tem um monte de pessoas enganadas aí. Por isso nas minhas aulas eu falo, não lido com crença e fé nas minhas aulas. Para quê? Para não manipular você, não enganá-lo. Conforme muitos fazem por aí. Coloca o título de pastor, de homem de Deus, de ungido. Tem um monte de aberrações aí nas mídias, desses lixos, desses vagabundos, criando um monte de coisa em cima do púlpito.
para colocar um crente no poder de Deus, que Deus vai operar, Deus vai fazer. Cuidado, crente, deixa de ser idiota, deixa de ser burro com esses tais homens de Deus por aí. Seria a melhor opção para você, Iago Martins, mas será que é possível? Não, filho. A ciência não permite. Mas a verdade pode existir e existe, caso haja uma investigação e seja provado que algo existiu ou aconteceu, pois para dizer que de fato uma escuridão ou o eclipse aconteceu, não como lenda, se faz preciso analisar as fontes externas. E uma dessas fontes é a própria ciência, Iago Martins. Será que essa escuridão registrada pelos evangelistas e por esses historiadores se tratava de um eclipse solar, Iago? Um grande problema na questão do eclipse solar é que o eclipse solar total seria impossível no período da Páscoa, uma vez que no período da Páscoa você tinha a lua cheia, e o eclipse solar só seria possível na lua nova. Para piorar a duração, o texto diz que a terra ficou, segundo os evangelhos, e segundo o Flegonte aqui, que a terra ficou escura desde meio-dia até as 3 horas da tarde. O problema é que, segundo os cientistas agora, Iago Martins, e não tua crença e nem tua fé, que você acha que porque está escrito na Bíblia é fundamento, porque está escrito pelos historiadores é fundamento, não! Fenômenos naturais, alguns são explicados pela própria ciência. A duração de um eclipse solar total, Iago Martins, dura no máximo alguns minutos, filho, não algumas horas, segundo a Bíblia, segundo alguns historiadores aí, filho. Aí não é a Bíblia que está com a verdade, nem o historiador que está com a verdade, é a ciência. Deixa de colocar fé e crença para enganar as pessoas. Agora, vocês acreditam no dia de 24 horas, por quê? Porque a Bíblia diz não, porque a ciência prova. Por quais razões o dia tem 24 horas? Deixa de ser burro. O problema é que, segundo o cientista, a duração de um eclipse solar total dura no máximo alguns minutos. E em qualquer local, e não 3 horas, conforme o relato bíblico. É isso porque a umbra da Lua se move para o leste a mais de 1.700 km por hora. É assim que se prova a verdade. Não é assim que se engana, não, como você está enganando, Iago Martins. Quer usar historiadores agora para endossar que historiadores retrataram acerca do que está elencado ali nas passagens bíblicas, nos 4 evangelhos, a respeito da escuridão. Talos não seria a melhor opção. Já te provei, seria Flegonte. Porque Flegonte falará a respeito do tempo qual ficou, da 6ª à 9ª hora. Mas só que eles estão onde? Qual período? Está lá na frente, 2º, 3º século. Aqui ele está aí embasando, tentando endossar a narrativa bíblica. Só que como que você prova e destrói isso aqui que seja uma verdade? A própria ciência, filho. É assim que se ensina a verdade. E você enganando as pessoas. Viu aí quanto que é a duração? Continuo. Também foi informado pelos cientistas que o tempo de um eclipse nunca durou mais de 7 minutos e 32 segundos. Os cientistas também informaram que o eclipse solar total mais longo durante o período de 3.000 anos antes de Cristo até pelo menos 8.000 depois de Cristo ocorrerá em 16 de julho de 2186, quando a totalidade durará 7 minutos e 29 segundos. Isso é ciência agora. Será que os historiadores falaram a respeito do eclipse solar ou lunar? Joséfo falará do afastamento do sol em respeito à morte de César. Da mesma forma, no pensamento greco-romano, houve eclipses na morte de Rômulo e de Júlio César. E por aí se vai. Não vou nem falar sobre o restante que eu tenho aqui no esboço. E aí? Agora eu pergunto, Iago Martins, quem é que engana as pessoas, filho? Sou eu ou é você? Quem é que falta com a verdade, Iago Martins? Sou eu ou é você? Quem é que manipula as informações, as fontes, os documentos, Iago Martins? Sou eu ou é você? Deveria criar vergonha na sua cara. Manipula as informações. Cria um monte de mentira. Lembrando, senhores, aqui, ó. Vocês não querem ser enganados? Tá aqui, ó. Adquire uma das minhas obras. Tá aí, ó. Adquire uma das minhas obras. Ensinaram para você que o inferno existe? Adquire.
Ensinaram para você que Jesus nasceu de uma virgem? Ensinaram para você que Jesus voltará lá em Mateus 24? Ensinaram para você que o dízimo é bíblico? Se você não der, você será amaldiçoado? Foi? Ensinaram para você que Satanás existe? Foi? Aí, ó, olha o sítio das minhas obras aí, adquire. Para vocês terem uma seriedade de trabalho, de conteúdo. Tá aí, ó, 10 obras. Se você quiser adquirir as 10 obras, tá na promoção. De R$ 1.650 por apenas R$ 1.000. É o pacote que eu faço. Ou você pode comprar meus livros de forma individual. Senhor, eu quero comprar as 10 obras. Onde eu compro? No meu site. Qual que é? Tá aí embaixo, ó. professorfabiosabino.com.br. Pode ir lá e parcelar em até 12 vezes. Para vocês obterem conhecimento de verdade. Não conhecimento que engana as pessoas. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Não dá, não. Eu não tenho paciência para isso aí, não. E aí, viu só? Quando o Sabino entra em cena, não tem fake que resista. O homem não apenas refutou, ele esmiuçou cada detalhe, linha por linha, mostrando como é que se faz uma análise séria, com base, com fonte e, acima de tudo, com coragem. Porque é fácil jogar frase de efeito pra plateia que já concorda. Difícil mesmo é encarar a verdade quando ela tá batendo na porta com o livro na mão. Se você curtiu esse corte, já mete o dedo no like aí embaixo, se inscreve no canal Cortes do Professor Fábio Sabino e ativa o sininho para não perder nenhuma aula que parece debate, mas é quase exorcismo de ignorância. Compartilha com aquele amigo que vive falando que refutou o Sabino, mas nunca teve peito de encarar uma fonte primária. Agradecimento especial para todo mundo que tá sempre aqui comentando, mandando força e ajudando a espalhar esse conteúdo. Vocês são parte dessa resistência contra o obscurantismo disfarçado de teologia. E como diz o próprio Sabino, aqui não tem chororô, aqui tem aula. Até o próximo vídeo. E cuidado com os falsos sabichões por aí. Fui.